estudante, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje, junto com a nossa amiga intérprete de Libras, Valdene. Olá, Valdene! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia do seu ciclo 4 do seu PET. O nosso tema vai ser o reino protoquitista. Isso mesmo, reino protoquitista. É o nome atual onde nós vamos falar do reino protista, que vocês já devem ter ouvido falar e já estudaram. Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos então conhecer o reino protoquitista, reconhecer os protozoários como um grupo de seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos, e identificar a diversidade dos protozoários, baseando-se pela sua estrutura de locomoção. Bom, vamos lá. O reino protoquitista, que nós vamos então falar desse reino, ele vai ser representado pelas algas e pelos protozoários, onde nós podemos falar então que os indivíduos desse reino, eles possuem algumas características gerais, que vão ser aquelas características que são compartilhadas por todos esses seres que vão estar incluídos dentro desse reino. Vamos lá então. Eles são todos seres eucariontes. Então, se a gente for pensar aqui como uma linha do tempo, uma linha evolutiva, nós sabemos então que os primeiros seres que nós estudamos, que foram os seres procariontes, antigo reino Monera, que são as bactérias e as arqueias, que vocês viram lá no seu PET 3, nós então estávamos falando em todos os indivíduos procariontes, que vão possuir aquela célula, que não vão possuir a carioteca. O seu núcleo ele vai estar solto no citoplasma. A partir então do reino protista, que nós vimos então o reino fungi, vamos ver agora o reino protista, temos o reino plante e o reino animalia, todos são seres eucariontes. Eles podem ser então os representantes do reino protistas heterótrofos, como é o caso dos protozoários, autótrofos ou então mixotróficos. Autótrofos são aqueles seres que vão realizar a fotossíntese, como é o caso então das algas, e os mixotróficos são um grupo de seres que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Quando eu falo então que são seres aeróbicos, são aqueles seres então que vão respirar, vão necessitar então do oxigênio para fazer a respiração celular. Seres anaeróbicos vão ser aqueles seres que não vão necessitar, eles vão fazer essa respiração celular na ausência do gás oxigênio. Podem ser uni- ou pluricelulares, como as algas, aquelas algas que a gente vê no mar, aquela alga que a gente, que quando você vai comer o sushi, aquela alga que enrola o bolinho de arroz. Então, ela é uma alga pluricelular, está incluída dentro do reino protoquitista. Mas a maioria dos representantes desse reino são seres unicelulares. Eles podem ser de vida livre, coloniais, vivem em colônias, ou eles podem ser simbiontes, que vão viver em simbiose aí com outros seres, igual a gente viu quando a gente estudou o reino fungi, nós vimos líquens, a associação então, essa simbiose entre um fungo e uma alga, que vai ser representante desse reino, aí é um exemplo clássico de simbiose. Eles podem também, existem algumas espécies que vivem em mutualismo, como é o caso de alguns protozoários que vivem no intestino do cupim e que vão ser responsáveis, então, em fazer essa degradação da celulose. Então, isso é um tipo, então, de mutualismo e é um representante do reino protista, que vai ser um protozoário. Tem também aqueles protozoários que vão ser o quê? Parasitas. Vão causar doenças, malária, doença de Chagas, toxoplasmose.
Então, são todas essas doenças, então, causadas por parasitas, né? São protozoários que têm esse poder, então, patogênico. Eles podem reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, igual a gente vai ver aqui mais para frente. Quando eu falo, então, em reprodução assexuada, eu estou falando que esse indivíduo, ele vai simplesmente se duplicar, então vão ser cópias exatas. Quando eu falo que é uma reprodução sexuada, eu estou falando que há troca de material genético. Tá? Esses indivíduos eles não vão possuir gametas, mas vai haver uma troca de material genético entre esses dois indivíduos. A partir do momento que ocorre, então, essa troca de material genético, eu posso dizer, então, que formou um novo ser, certo? Ocorreu, então, uma recombinação aí no seu DNA e isso originou-se um novo ser. Então, é considerado o que a gente chama de reprodução sexuada. Tranquilo? Então, aqui nós temos alguns representantes. Esse primeiro aqui, nós temos um protozoário, que é o Plasmodium. Esse segundo, que eu acho ele fantástico, eu acho muito lindinha ela, que é a Giardia, que nós vamos ver daqui a pouco. A ameba, que eu acho que todos já ouviram falar sobre esse representante. E aqui nós temos uma alga unicelular, que é a Euglena. Então, na nossa aula de hoje, vamos falar apenas sobre os protozoários. E numa outra aula, nós falaremos sobre as algas unicelulares e pluricelulares. Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente fala em classificação de protozoário, né, em diversidade, vamos utilizar o termo diversidade. Eu vou te falar por que a gente vai falar então. Quando eu falo então em classificação dos protozoários, ela sempre passa por constantes mudanças, né, resultando então de frequentes revisões decorrentes de estudos recentes. Como assim, Vinícius? Nós sabemos que a ciência ela muda. A partir do momento que são descobertas novas tecnologias, são feitos novos estudos e a todo momento está acontecendo, vai o quê? Mudando e pode estar mudando então esse ponto de vista. Pode ser que na hora que você acabe de assistir essa aula, que você liga a sua televisão e tem lá um noticiário falando que tudo isso que a gente conhece pode estar errado não, pode cair por terra porque descobriu algo novo que muda o rumo da biologia. Isso é a ciência, isso pode vir a acontecer. Então, quando eu falo em classificação dos protozoários, é um assunto muito complexo e são vários estudos aí que nós temos, como análise de RNA, origem filogenética e evolutiva, dentre outros aspectos e estudos que nós temos, que vão classificar esses protozoários, então, em vários grupos. Então, aqui, o que eu fiz? Peguei, então, esses grupos que são mais usuais e que os cientistas e vários autores de livros trazem, então, como grupos e que vão ser classificados, né, vão ser agrupados, melhor dizendo assim, de acordo com a sua estrutura com que ele vai se locomover ou vai obter o alimento, que nós vamos ver aqui agora. Então, quando eu estiver falando e você estiver vendo, fazendo algum exercício ou prova, falando sobre classificação dos protozoários, vamos falar então de diversidade, né, desses seres que são unicelulares, então dos protozoários, e que nós vamos chamar então aqui simplesmente de grupos. Então vamos lá. Quando eu falo então nesses grupos, eu posso classificar os protozoários em 4 grandes grupos. Isso de acordo com o modo que eles vão se locomover, com a estrutura locomotora e também com a estrutura, né, ou modo com que eles vão obter o alimento. Vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai ver são os rizópodes ou sarcodinos. Rizópodes são as amebas. Eles vão possuir, então, como estrutura locomotora, o que nós chamamos de pseudópodes.
Isso mesmo. Pseudópodes, vocês já devem ter ouvido falar isso desde lá do 7º ano, no 8º, no 1º ano vocês já ouviram falar. São aqueles prolongamentos, então, do citoplasma e da membrana plasmática que vão fazer com que essa célula vai englobar o alimento. Nós vamos ver aqui numa próxima imagem, eu trouxe para vocês. Isso, então, são pseudópodes. Eles podem ser de vida livre, como em sua maioria, tá? Principalmente em ambientes aquáticos, e muitas espécies são parasitas, que nós vamos ver ali mais para frente. Então, um representante aqui é a ameba. Por exemplo, no nosso corpo, nós possuímos uma ameba, tá? Que é a Entamoeba coli. Ela vai ficar lá no nosso intestino. Segundo grupo que nós vamos ver são os flagelados ou zoomastigóforos. Vamos repetir então. Zoomastigóforos. Como assim, Vinícius? Zoomastigóforos ou flagelados são aqueles protozoários, então, que vão se locomover através de um flagelo. Um longo filamento, então, que vai permitir com que ele, ao se movimentar, vai permitir a sua locomoção. Eles podem ser protozoários de vida livre, nós temos, tá? E também espécies parasitas, onde a gente vai conhecer mais. Um exemplo clássico aqui é a giardia, que é essa bonitinha que eu gosto dela, que eu tinha falado com vocês, o trypanossomo, a leishmania. Então, todos esses são protozoários flagelados. Terceiro grupo que nós vamos ver aqui agora é o grupo dos ciliados, ou também que nós chamamos de cilióforos. Eles vão possuir cílios. Olha como que é fácil se a gente associar. Flagelados, flagelo. Ciliados, cílios. Eles são espécies de vida livre, a maioria das espécies são de vida livre, de ambientes aquáticos, como, por exemplo, aqui a gente tem o paramécium, e algumas espécies são parasitas, tanto humano quanto parasita de outros animais. E o último grupo que a gente vai ter são os esporozoários ou apicomplexos. São aqueles protozoários que não vão possuir nenhuma estrutura de locomoção, e todas as espécies pertencentes a esse grupo são endoparasitas. Vinícius, nome novo. Endoparasitas. O que são endoparasitas? São, então, aqueles seres que vão parasitar o interior do indivíduo, o interior da célula. Tá? Então, eles são todos endoparasitas obrigatórios. Como, por exemplo, aqui o toxoplasma, causador da toxoplasmose. Bom, apresentei para vocês aqui, então, um geralzão desse quadro. Agora eu vou falar mais preciso de cada grupo desses para a gente entender. Vamos lá? Primeiro grupo, então, são os risópodes. Igual eu falei, eles vão possuir os pseudópodes, tá? Que vão ser essas estruturas aqui, olha, esses prolongamentos da membrana plasmática que vão permitir, então, que esse ser ele vai se locomover e vai também capturar o seu próprio alimento, através de um processo que nós chamamos de fagocitose ou pinocitose. Vamos relembrar aí. Fagocitose, ele vai englobar partículas sólidas. Pinocitose, ele irá englobar partículas líquidas, tá? Então, aqui nós temos os pseudópodes. A maioria, eles vão ser marinhos ou dulcícolas, e nós temos aí as principais espécies representantes desse grupo, que, igual eu disse, são as amebas. Então, eu tenho a Entamoeba proteus, que vai ser uma ameba que vai viver em água doce, tá? É uma ameba de vida livre. Nós temos a Entamoeba giengivalis, tá? Lembra de gengiva, vai viver então na nossa boca, tá? Humana, também é uma espécie de vida livre, tá? Que não vai causar nenhuma doença para a gente. A Entamoeba coli,
que é uma outra também ameba que vai viver no nosso corpo, no nosso intestino, tá? E a Entamoeba histolítica, que essa sim vai ser patogênica, causadora aí da amebíase, que nós vamos ver em outras aulas a respeito da amebíase. Próximo grupo que a gente vai ver são o que a gente chama de ciliados. Ciliados, eles vão possuir então, como a sua estrutura locomotora, os cílios. Eles vão possuir dois núcleos, um que nós chamamos de macronúcleo e um que nós chamamos de micronúcleo. E esses dois núcleos vão possuir funções diferentes. E a maioria deles vão ser animais marinhos, como é o caso, né, ou dulcícolas. Um exemplo aqui é o paramécio, que vai ser um protozoário de água doce. Então, aqui na imagem, vai dar para a gente ver essas estruturas que eu falei com você. Então, aqui, olha, reparem que nós temos aqui ó, o macronúcleo, que é esse grandão aqui, que ele vai controlar, então, as atividades celulares. Então, é ele que vai estar responsável pelo controle das atividades celulares. E quando eu falo em micronúcleo, eu estou falando, então, na recombinação gênica, na recombinação genética. Quando eu falo que alguns protozoários realizam reprodução sexuada, eu posso falar aqui, por exemplo, que o paramécio, ele vai fazer a reprodução sexuada quando ocorre a troca desses micronúcleos entre dois indivíduos. Olha aí como que trouxe, então, essa recombinação, reprodução sexuada, tá? Eles vão possuir, então, aqui, igual a gente viu, os cílios. Por serem animais de água marinhos, né, de água doce ou marinhos, igual as amebas, eles vão possuir, então, uma estrutura, uma organela, que nós chamamos de vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil, ele vai ser muito importante para evitar a perda de água desse indivíduo. Como assim? Nós sabemos que toda vez que nós temos um meio hipotônico e um hipertônico, vai ocorrer então, pode ocorrer a passagem, né, de soluto e dissolvente. Esse vacúolo contrátil, ele vai ser responsável então em manter esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio osmótico, onde vai evitar com que esse indivíduo vai perder água, então ele vai armazenar essa água para que ele não perca essa água por osmose, que vai acontecer. Então, por isso que é essa importância, então, desse vacúolo. Ele vai possuir essa estrutura aqui, ó, mais escurinha aqui, que nós chamamos, tá, de sulco oral, que vai ser um canal por onde esse protozoário ele vai ingerir o seu alimento, tá? E aqui, bem no finalzinho aqui, nós vamos ter o que a gente chama de, ó, vacúolo alimentar. Então, a partícula, ela é englobada através desse vacúolo alimentar, ocorre a digestão. Feita a digestão, na hora que vai elimina através dessa estrutura aqui, que nós chamamos de citopígio, tá? Que vai ser essa estrutura que vai eliminar esses resíduos, tá? Então, é como se fosse um sistema digestório deles, tá? Então, aqui vai ser o caminho do alimento, digamos assim. Terceiro grupo, flagelados. Vão possuir os flagelos, né? A maior parte vão ser representantes do zooplâncton, que são aqueles indivíduos marinhos, heterótrofos. Eles podem ter espécies mutualísticas, igual eu falei com você, e muitas espécies são parasitas, como as causadoras de doenças, Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, Trypanosoma gambiense, né, que é causador da doença do sono, Giardia lamblia, que é a bonitinha, ela é causadora da giardíase, Trichomonas vaginalis, causador da tricomoníase, que é uma infecção sexualmente transmissível, e a Leishmania brasiliensis, causadora da leishmaniose. Último grupo, esporozoários, são aqueles que não vão possuir, então, estruturas de locomoção. São endoparasitas, tá? Eles vão receber esse nome devido às suas formas infectantes, que nós chamamos de esporozoítos, que vamos falar nas próximas aulas, e eles possuem o que a gente chama de alternância de geração, que quando a gente for ver as doenças, a gente vai falar direitinho sobre isso. Nossa aula chegou ao fim.
Não deu tempo da gente corrigir a questão, mas eu deixo ela aqui para vocês. Espero vocês, então, para a nossa próxima aula. Se tiver alguma dúvida, mande para cá para os canais de comunicação, que irei responder no ao vivo. Até mais!